E agora eu gostaria de chamar o Ricardo, né, da Ecoarm, para que você possa nos trazer a experiência de uma empresa, né, do setor empresarial, na luta pela construção de um fórum de arborização urbana na região dos Lagos, na cidade de Araruama. Ele vai nos passar uma série de dificuldades, de experiências, etc., nessa implementação de um fórum. Não é poder público, não é a sociedade civil, é o setor empresarial também trabalhando, né, nessa árdua luta pela conservação da arborização urbana. Ricardo, por favor. Obrigado a você. Bom, gente, bom dia. Obrigado por todos estarem aqui participando. Vou tentar não me alongar muito, porque está chegando a hora do almoço e quem tem fome tem pressa. Então, vamos tentar fazer a coisa mais prática possível. Bom, falando de mim, eu sou Ricardo, sou formado em Biologia, sou tecnólogo em Gestão Ambiental pelo Cefet, sou especialista em Gestão Ambiental e sou mestre em Saúde Pública pela Fiocruz. Eu e minha esposa estamos à frente da EcoGuard Soluções Ambientais e nós residimos em Araruama. Tem mais ou menos, vai fazer 2 anos que nós fundamos a empresa e nós temos algumas experiências do mercado. Temos um cliente lá, que é um condomínio de casas, são 2.443, se eu não me engano, unidades, sendo que são cerca de 760 moradores, residentes, permanentes, e tem em torno de 740 que são veranistas. Então, dentro do nosso trabalho, a gente começou a fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos e, como uma contrapartida, a gente começou a trazer uma proposta de compensação pela poluição. Então, dentro desse contexto, a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência em Araruama. Bom, estamos aqui na casa dos juristas, então é meio que redundância falar um pouquinho da legislação, mas a gente se fundamentou um pouquinho na legislação. Então, a gente foi verificar a Política Nacional de Meio Ambiente, trouxemos também fundamentação a partir da Política Nacional de Mudanças Climáticas, fomos verificar também o Programa de Cidades Verdes Resilientes, onde surge a questão do plantio, da arborização, né? Aqui? Como é que faz? Botar o óculos aqui. Perfeito. E também pegamos algumas questões sobre Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Então, tudo isso a gente veio trazendo como fundamentação das nossas propostas, certo? Bom, falando um pouquinho de Araruama. Araruama é uma cidade importante para a região dos lagos, porque ela possui a maior laguna hipersalina do mundo. Então, a lagoa de Araruama seria uma laguna, e ela é uma cidade importante porque é talvez a maior cidade da região dos lagos, tem uma importância logística, porque as 2 principais rodovias que conectam a região dos lagos à região metropolitana são a rodovia Amaral Peixoto e a Via Lagos. Então, são 2 rodovias importantes. E tem uma grande movimentação de veículos. E, além disso, a movimentação aumenta muito durante os períodos de férias. Então, nós temos uma movimentação de carros que trazem uma questão da poluição atmosférica, né? A gente está trabalhando com a questão da poluição atmosférica como um enfoque específico e um desdobramento da visão sobre saneamento. Saneamento são ações de promoção de saúde, né? Desde construções quanto políticas também, que envolvem a promoção da saúde à população. E quando nós falamos de material particulado, nós falamos de questões de alergia, que vão desde questões pontuais até problemas crônicos, como asma, bronquite e casos de câncer também, principalmente quando há presença de combustíveis na atmosfera. Então, nós temos a cidade de Araruama, o maior município da região dos lagos, em área são 638.272 km². Segundo o último censo, 129.671 pessoas, tá? E a área arborizada, 191 km². Porém, a cidade de Araruama tem uma parte que tem ali Praia Seca, que tem uma APA, a APA de Maçambaba. E isso a maior parte da área de arborização está ali. Então, nós fizemos o seguinte, nós contactamos o setor público, já 2 vezes, não tivemos um retorno. Nós contactamos empresas e, como nós somos recentes na cidade,
a nossa empresa ainda não tem muita penetração com a sociedade de modo geral. Então, nós invertemos o processo. Ao invés de nós buscarmos patrocínio, nós fomos à consulta direta à população. Então, criamos um formulário online, tá? E nesse formulário nós começamos a pegar a percepção das pessoas. Em paralelo a isso, na nossa ação voltada ao nosso cliente, também fizemos um formulário específico para os residentes do condomínio. E também fizemos uma atuação numa escola estadual, pública, portanto, que também fica ali. A adesão na escola foi 100%, todos quiseram participar, da direção até os alunos. Uma estratégia que a gente viu que funciona muito bem é quando nas escolas estaduais você tem os grêmios, ou são obrigados a ter grêmios. Então, o grêmio estudantil nas escolas estaduais é um caminho excepcional, porque eles mesmos incorporaram a proposta e começaram a divulgação e desdobraram isso para as famílias e a comunidade do entorno. Então, nós já temos uma ação de plantio de árvores, já pegamos algumas mudas e já está agendado, inclusive, no projeto político-pedagógico da escola. Então, foi incorporado como uma ação da própria escola, demonstrando que a educação ambiental é uma necessidade. Nós temos a Política Nacional de Educação Ambiental, mas nós temos várias questões que não permitem que ela seja implementada. Por quê? Muita gente não conhece, muita gente trabalha educação ambiental como reciclagem, quando deveria ser uma oficina de reuso, o pessoal confunde muito, ou então hortas comunitárias que acabam sendo abandonadas. Foi o que a gente viu nessa escola. Então, a gente incorporou isso à escola e também ao município, ao nosso condomínio lá que a gente está trabalhando. E aí tem alguns resultados, tá? Isso aí é o formulário que nós fizemos para a sociedade de modo geral de Araruama. Nós temos aí, deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Bom, dos 231 alcançados, vocês podem ver que quase que 100% aprova a ideia de você fazer um processo de arborização, tá? Se vocês verem do lado, vocês vão ver que a maior parte da população não conhece a questão das políticas públicas que existem. É bom citar que Araruama possui o Araruama Verde, é um programa que a própria prefeitura disponibiliza mudas. Cada pessoa, cada residente, levando um comprovante de residência, e o CPF pode pegar até 3 mudas a cada 2 meses. Então, nós aproveitamos esse processo para poder reduzir custos na questão da implementação da arborização do condomínio. Cabe destacar um detalhe. As mudas que estão disponibilizadas lá não são necessariamente da Mata Atlântica. E é importante que a gente foque na questão da Mata Atlântica, porque árvores da Mata Atlântica são árvores que já são aclimatadas aqui, elas são daqui. Então, reduz o custo de manutenção e favorece a criação dos corredores ecológicos, onde as espécies da fauna podem se deslocar tranquilamente. Outro detalhe que a gente precisa chamar a atenção é que, quando você vai trabalhar com arborização, nós temos que lembrar dos polinizadores. Polinizadores são aqueles que vão dar sequência às plantas, vão levar o pólen de uma para outra. Às vezes, na mesma planta, você tem partes positivas, masculinas e negativas, ou masculinas e femininas, perdão, ou então você tem plantas que são plantas com características masculinas, outras femininas. O polinizador é quem vai fazer com que a planta possa se perpetuar. Tem plantas que são polinizadas por morcegos, geralmente elas têm flores brancas e florescem à noite. Tem plantas que são polinizadas por abelhas. Bom, abelhas. Existem abelhas que trazem o risco de ferroada e tem abelhas que não trazem isso. Então, quando você vai fazer uma arborização, você tem que levar em consideração, inclusive, o seu polinizador. Senão você vai botar uma planta que tem um polinizador que seja uma abelha agressiva, vai botar perto de um parque que tenha crianças, você vai ter acidentes. Então, você tem que levantar esse tipo de coisa em consideração. Quando você vai trabalhar com arborização, você tem que considerar também as espécies e os gêneros que você vai colocar. Se você botar todas da mesma espécie, se vier um tipo de praga, você acaba expondo toda aquela região à sua extinção. Então, tudo isso a gente está levando em consideração, tá? Então, a gente também consultou a população para saber se elas percebem a diferença de calor, a diferença da temperatura próxima a uma árvore. Bom, várias pessoas disputam as vagas embaixo das árvores no período de calor. Então, isso aí já ficava evidente. Mas o formulário trouxe isso também para a gente, tá? Alguns outros dados foram bem interessantes. A maior parte da população tem algum conhecimento sobre a legislação que apoia a arborização, mas quase que 50% não sabe, não tem ideia de que você tem leis e tem patrocínios e tem outros tipos de fomentos que você pode ter, tá? E, inclusive, as pessoas sentem necessidade de arborizar,
Tá? Para não demorar muito nos detalhes, essa apresentação, se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar para vocês. Tá? As pessoas se mostraram aqui nesse gráfico, tem 87,4% das pessoas que querem saber mais sobre o processo. Então, isso está demonstrando, por vários dados que a gente vai trazer, comparando inclusive com a questão do condomínio, que a gente fez um formulário parecido, a gente vai ver que existe uma demanda suprimida a respeito da necessidade de aumentar a cobertura vegetal da cidade. Muitas pessoas, inclusive, relatam que a cidade já foi mais arborizada no passado, e atualmente isso diminuiu por várias obras, a construção da orla, entre outras coisas. Então as pessoas estão sentindo a necessidade de ter mais ações efetivas nesse caminho e mais ainda, de ter um pouco mais de voz, de serem consultadas. E no formulário nós deixamos um campo para as pessoas pudessem expressar livremente as suas opiniões, suas sugestões e seus sentimentos. Então aqui são relatos, nós pegamos, foram 231 afetados, né, alcançados, vamos colocar assim, mas nós temos aí quase 200 solicitações de comunicação. A gente selecionou algumas aí para que vocês possam ver. As pessoas trazem diversas informações, inclusive na região próxima à rodoviária que tem na cidade, era mais arborizada, retiraram. As pessoas reclamam muito de ter muitos coqueiros. Os coqueiros são importantes, são bonitos, dão um visual bom, traz um visual mais tropical, só que o folha do coqueiro cai, o coco pode cair. Então, quando você vai verificar os lugares que tem coqueiros, as pessoas já afastam o carro para evitar esse tipo de coisa. Então, você acaba tendo um problema que pode causar acidente, porque as pessoas não respeitam a questão do limite dos carros. Então, nós temos vários problemas. Por exemplo, coqueiro. Se você tem um coqueiro ou uma palmeira no lugar que ela está sozinha, se tiver uma tempestade, não é raro que caia um relâmpago ali e a árvore morra. Então, você fica ali somente com aquela estrutura e não traz benefício algum. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de consulta, as pessoas trazem os seus sentimentos e trazem esses relatos. Então, temos vários relatos aqui, dentre dos inúmeros outros que a gente trouxe. Tá? E aí temos o condomínio, como eu havia falado. É um dos maiores condomínios da região dos lagos. Tá? A gente usou a questão da arborização para fazer como medida compensatória, quando a gente está fazendo lá o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, do lixo, que gera muito resíduo, a gente pensou em fazer isso para diminuir o impacto que o condomínio tem. Como eu falei, 2.466 terrenos, cerca de 732 unidades de residentes, 760 de veranistas, ou seja, durante os períodos de férias, isso aí quase que duplica a geração de resíduos. Então a gente viu que a necessidade para diminuir o impacto, a pegada de carbono, entre outras coisas, seria uma ação que seria interessante. Tá? Nós fizemos uma reunião no último dia 21, semana passada, e já ficou traçado também, por própria demanda dos moradores, fazer uma ação de plantio. Então, a gente já conseguiu algumas mudas e a primeira ação de plantio vai ser no dia 3 de junho, né, que eles mesmos propuseram. Nós temos aí mais algumas questões de resultados, né, sobre se as pessoas percebem uma diferença entre a presença ou não de árvores. Quase que 100% das pessoas, tanto na cidade quanto no condomínio, né, percebem uma diferença efetiva sobre a questão da temperatura. Se embaixo de uma árvore a temperatura fica mais agradável nos dias muito quentes, quase que 100% concordam. Lembrando que nós temos aqui esses dados, tem mais ou menos 15 dias. Eram 89 perguntados, hoje já estamos em quase 200, nós quase que triplicamos esse percentual e o percentual se torna mais ou menos o mesmo, não muda. Então as pessoas estão percebendo que durante os períodos de verão é importante ter árvores. As pessoas, numa das perguntas, se elas acham que iria valorizar os seus imóveis, praticamente todas acham que valoriza o imóvel e o condomínio, dando uma melhor ambientação. Aí a questão é quais espécies eles querem plantar, porque muitos querem espécies que sejam frutíferas, mas aí a gente tem que trazer, tem a questão do polinizador e tem a questão dos resíduos, as frutas vão cair e vão trazer animais, então vocês querem isso, então a gente está trazendo esse tipo de visão para eles, que as pessoas querem plantar, mas o que plantar, como plantar, qual distância, então tudo isso a gente está levando essa parte, esse embasamento técnico, para que as pessoas possam ter o melhor entre o que elas querem, o que é viável. A gente fez um comparativo à época para fazer, tem 3 perguntas que eram bem parecidas, né, que a gente pegou como base, tanto para a população e outras que, como o formulário era mais focado no condomínio, a gente tentou focar as perguntas, mas 3 eram perguntas muito parecidas, que tinham o mesmo enfoque, sobre a percepção da temperatura, a presença de árvores se melhoraria o ambiente, incluindo temperatura, questão estética,
e se a pessoa sabia, tinha conhecimento da legislação e de fomentos que poderiam haver na questão da arborização. Se vocês puderem comparar os dois quadros, o em verde foi para Aruama e o em laranja foi para o condomínio. A maior parte percebe, quase que 100% percebe uma melhoria na questão da temperatura, na percepção de temperatura, ou seja, quando nós trabalhamos o conceito de ilha de calor, nós percebemos que quanto mais asfaltado, mais concreto, mais construções, mais calor no lugar. Então a árvore seria até uma medida de atenuar. A gente sabe que quando você tem, por exemplo, uma construção e você tem o verde ou um jardim vertical ou um telhado verde, onde você pode arborizar e plantar, de modo geral, no telhado, tem que ser estruturado para isso, mas quando você faz isso, você reduz em até 5 graus a temperatura do ambiente, ou seja, você diminui inclusive o consumo de ar-condicionado, dando uma temperatura mais agradável, mesmo numa construção, certo? Outra questão, sobre a questão das árvores, ela melhora o ambiente? Vocês podem ver pelos números que quase todas trazem essa percepção. Sim, o ambiente melhora, seja na questão estética, na questão paisagística, na questão da saúde mental. Nós temos alguns relatos que as pessoas falam isso, sobre a questão da presença da árvore, tanto a questão visual quanto a questão do toque, né? Isso traz uma melhoria na questão da saúde mental das pessoas. E a outra questão é sobre o conhecimento de leis. Se vocês forem ver, alguns sabem, outros não. Então, deu mais ou menos 50%. Então, novamente, 50% seria uma questão que nós poderíamos trabalhar todas as questões que estão envolvendo as leis, os fomentos que podem ter. Isso vai repercutir em benefício. Se a gente consegue trazer benefício palpável à população, a população abraça a ideia. Tá? Então, nós trouxemos aqui algumas perguntas, destacamos elas aqui. Né? Uma delas é... Vou fazer aqui. Na primeira pergunta, pesquisa realizada para a cidade. Um total de 99%, 229 participantes, acreditam que o calor tem aumentado, ou seja, as pessoas perceberam o aumento de calor. De modo semelhante alcançado na pesquisa do condomínio, 94,4%. Na época foram 85 perguntados e tiveram a mesma percepção, ou seja, pessoas percebem que o calor vem aumentando gradativamente, somando o que foi trazido aí por vocês anteriormente, certo? Então, é uma percepção geral de que o calor tem aumentado. Na segunda pergunta, na pesquisa para a cidade, se a árvore trazer benefícios, né, na melhoria da sensação térmica. 93,5% do total, total de que 215 perceberam que existe uma melhora efetiva na sombra de uma árvore. No condomínio, 97,8% tiveram a mesma percepção. Pergunta 3. Na pesquisa voltada para a cidade, né, se tinham conhecimento da legislação. Vocês podem ver que isso vem batendo, vem se confirmando. Né? Então, as ações de arborização precisam ser feitas. Novamente, nós temos certeza que o poder público está preocupado com isso, só que a questão é acertar os passos e acertar os objetivos. Né? Como eu falei, a prefeitura já tem lá uma ação voltada para coleta e plantio das mudas, só que isso não é conhecido, as pessoas não sabem como faz, não sabem onde é, e a ideia é que a gente traga isso de uma maneira mais democrática. Então, a gente fez essa consulta pública para as pessoas, desdobramos isso em ações efetivas, e a ideia é que isso possa ser ampliado. Bom, a gente tem como objetivo melhorar o ambiente, certo? Seja de uma maneira como pessoa jurídica, como um negócio efetivo, ou seja, como cidadão, também desdobrando os nossos conhecimentos técnicos e nossa mão de obra para que a gente possa ter um ambiente melhor. No final das contas, é o que a gente quer. Uma cidade melhor, um país melhor, que seja mais harmônico com o ambiente. E não é porque a gente é bonzinho, é porque é uma necessidade. Nós precisamos do meio ambiente equilibrado para que a gente possa ter os nossos negócios sustentáveis, ou seja, que eles continuem gerando riqueza, gerando bem-estar para a gente e que a gente permaneça isso a longo prazo. Só para finalizar, a cidade de Araruama acabou de ceder um espaço para o governo do estado para construir uma usina de asfalto a frio na cidade. O asfalto a frio, como o nome diz, ele é frio, não gera não gera calor efetivamente. Porém, esse tipo de tecnologia gera muito material particulado. Material particulado, partículas que ficam em suspensão. Quanto menor a partícula, mais ela é capaz de penetrar no nosso corpo. Então, por exemplo, quando você tem carros, se você sentir, eu costumo falar para os meus alunos, se você sentir o cheiro de querosene, de óleo diesel, de gasolina, é porque a gasolina, o querosene, o óleo diesel está no ar, está no seu nariz, e uma parte disso pode chegar aos seus pulmões. Chegou no pulmão, vai para a corrente sanguínea. Então, as árvores servem como um bloqueio para a questão da poluição atmosférica. Então,
Isso mostra que é uma necessidade. Araruama é uma cidade que tem uma menor cobertura de asfalto, isso é importante para a questão econômica, porém, se nós, ao mesmo tempo, investimos no asfalto e investimos na arborização, nós vamos estar tomando ações que vão garantir, no mínimo, uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, a ideia é que a gente some forças e, como eu falei, ajuste os esforços para que a gente chegue a um denominador comum, que é justamente o desenvolvimento sustentável. E essa é a nossa apresentação. Nós somos a EcoGuard. Muito obrigado pela participação de todos. Brilhante, Ricardo. É raridade a iniciativa privada cuidando de arborização urbana. Em geral, a gente sempre espera uma política pública, a gente espera a sociedade civil.